Turma do propósito, e aí meu irmão, tudo bem com você? Espero que sim. Oséias capítulo 2, colocando em dia a nossa meditação. Se no capítulo 1 nós tivemos a descrição do casamento, o casamento entre um homem de Deus, o profeta do Senhor Oséias, e Gomer, representando ali o povo. Gomer era uma mulher de prostituições, uma mulher adúltera. No capítulo 2 nós temos a descrição do sentimento. Como era esse sentimento? Capítulo 2 começa dizendo assim: dizei a vossos irmãos, a mim e às vossas irmãs, o ama. Contende com a vossa mãe, contende, porque ela não é minha mulher, eu não sou seu marido, e desvie ela as suas prostituições da sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. Então Deus aqui, através do profeta, ele está revertendo temporariamente os nomes negativos. O nome era Lo-Ami e Lo-Ruana. O Lo significava uma negativa, não meu povo, não compadecido, e ele está dizendo: dizei aos vossos irmãos e às vossas irmãs, Ami e Ruama, não é mais não meu povo, mas é meu povo, e também compadecida. Deus está dizendo que as consequências não é o que ele deseja, não é o objetivo daquele confronto, não era o extermínio dos seus filhos, do seu povo, mas sim a restauração dos relacionamentos. E como é que Deus faz isso, meu irmão? Olha aí o versículo 3 e 5 do capítulo 2, diz assim que Deus usa muitas vezes a disciplina como ferramenta para nos despertar. O versículo 3 a 5 diz assim: para que eu não a despoje ficando ela nua e ponha como no dia em que nasceu. O Senhor está dizendo: se a minha mulher tem alguma coisa, se Gomer tem alguma coisa, foi porque Oséias concedeu. Mas aquela mulher prostituta, qual era a motivação que levava Gomer a trair Oséias? Aqui ele diz: pois a sua mãe, o que levava o povo de Deus a se afastar do Senhor? Pois a sua mãe se prostituiu porque dizia: irei atrás dos meus amantes, que me dão pão, minha água, minha lã, meu linho, o óleo, a minha bebida. Ou seja, tudo o que ela tinha, apesar de ter vindo da mão de Oséias, ela acreditava que era dada pelos amantes. Assim também, irmãos, nós somos obstinados. E muitas vezes nós damos graças aos ídolos e não a Deus por tudo aquilo que ele tem feito por nós. Nós agradecemos aos ídolos. Quer ver um ídolo que nós costumamos nos prostrar diante dele? A força do nosso braço, a nossa capacidade cognitiva. Nós achamos que alguma coisa do que temos vem das nossas mãos e não lembramos que vem da mão do Senhor. E é por isso, meu irmão, que o Senhor usa disciplina. Olha o que o Senhor vai fazer. O Senhor, sabendo que a sua esposa, o seu povo, vai atrás dos amantes, achando que é eles que fornecem tudo, o Senhor dá uma lição, não vê outra alternativa. Ele diz: portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos, com um muro de espinhos, levantarei um muro para que ela não ache suas veredas. Ela irá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Buscá-lo-ás, mas não os acharás. Então dirá: ir-me-ei e tomar-me-ei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ou seja, meus irmãos, a única maneira que nós aprendemos é quando o Senhor mostra para nós que os ídolos não passam de ídolos. Eles não são capazes de nos carregar. Somos nós que o carregamos, somos nós que vamos até eles, eles nunca vêm até nós. E é por isso que o Senhor nos cerca de espinhos, coloca muros. A nossa vida acaba sendo uma vida de fato cercada. Você conhece alguém, meu irmão, que está vivendo na idolatria, confiando no seu próprio braço, confiando na sua própria capacidade, confiando nos seus bens, confiando em ídolos, ídolos modernos, dinheiro, ciência, educação, tecnologia, ideologia, etc. Porém, apesar de tudo isso, de todo esse conforto, a vida não vai para frente, não anda, está cercada. Até o ponto que a pessoa chega à conclusão de que ela precisa voltar para onde estava, porque melhor ela ia antes do que está agora. O Senhor ainda expõe no versículo 8 o alto engano do povo. Mesmo com tudo isso, o versículo de número 8 e 9 diz: ela, pois, não reconhece que eu lhe dei grão. É o Senhor está dizendo: eu lhe dei o mosto, o azeite, eu que multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Portanto, eu vou tornar a tirar o meu grão, e a seu tempo o meu mosto, no seu tempo determinado. O Senhor está dizendo, é a maneira que o povo aprende apenas pelo sofrimento. Irmãos, o Senhor faz isso como um pai. Todo pai quer dar amor e carinho ao filho, mas quando o filho é desobediente, a prova de amor maior é a correção. E aqui, irmãos, nós temos um caso que não é comum. Você não encontra maridos que fazem isso pela sua esposa. Você não encontra esposas que agem assim com o marido. O marido é infiel, a esposa é infiel.
e ela está o tempo todo, o homem está o tempo todo querendo realmente recobrar, fazer com que o outro recobre aí os sentidos. Mas o Senhor é assim, Ele nos ama com amor incondicional. Nós não merecemos, mas o Senhor faz isso. Olha o que o Senhor pretende fazer com sua esposa, com seu povo. Olha o que o Senhor diz através do profeta Oséias, versículo 14 e 15. Portanto, eis que eu a tirarei e levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. O Senhor está dizendo, eu vou levar você para um lugar onde não há mais amantes, eu e você. E eu vou falar ao coração, e eu lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Arcor por porta da esperança, e ali cantará como os dias da sua mocidade. Irmãos, esse texto é um texto maravilhoso, que tem uma mensagem maravilhosa. Você sabe onde é o Vale do Acor? O Vale de Acor? O Vale de Acor é o vale onde Acã pecou. Você lembra quem é Acã? Acã é aquele que escondeu a capa babilônica e outros itens que ele achou vantajoso, quando o Senhor disse que não era para levar nada da batalha de Jericó, que tudo pertenceria ao Senhor, mas não era para tirar nada, não levar nada, aquilo era apenas para cair ao chão, e o povo não deveria praticar ali o despojo, o recolhimento do despojo. Mas Acã pegou itens e escondeu debaixo da sua barraca, levando depois o povo a uma derrota contra o povo de Ai. E por isso, meus irmãos, naquele lugar de perturbação do Vale de Acor, um vale onde aconteceu ali o esconder dos pecados, o Senhor está dizendo que ali vai ser a porta da esperança, e ali vai cantar nos dias da mocidade, porque os pecados serão confessados, a iniquidade vai ser perdoada. O Vale de Acor é a porta da esperança. O Vale de Acor não é mais um local de apedrejamento, como aconteceu com Acã, mas o pecado hoje, meu irmão, não precisa terminar em pedra, ele pode ser confessado e deixado. Assim como Jesus nos mostrou que as pedras não prevalecem diante daquele que escolheu nos perdoar. O único que poderia nos condenar, por ser fiel, a parte fiel da relação, é o Senhor. O único que poderia nos condenar, resolveu nos perdoar. Como disse aquela mulher, ele falou, ninguém te condenou? A mulher olha, não vê ninguém, diz, não, Senhor, ninguém me condenou. O Senhor Jesus diz, eu tampouco, mesmo podendo te condenar, não te condeno. Vai e não peques mais. E naquele dia diz o Senhor, tu me chamarás. Ele fala que a esposa o chamará de meu marido. É a palavrinha hebraica ish. E não me chamarás mais de meu Senhor, Bali. Perceba o jogo de palavras. Você vai me chamar de meu marido, uma intimidade muito mais profunda, que traz sentimento, e não mais o meu proprietário, meu Senhor. E desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade, em misericórdia, desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. E aí o Senhor traz a restauração. Lembra do que foi dito? Lá, Jezreel, todos aqueles nomes dos filhos de Oséias, no capítulo 1, ele diz, e semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei dela. Lembra que ele falou? Que ele iria espalhar, agora ele diz em semear. Ele falou que não iria compadecer, e ele diz, vou me compadecer, vocês vão alcançar misericórdia, e ao que não era o meu povo direi, tu és o meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Então, irmãos, deixo aqui algumas aplicações. É necessário, para que haja mudança, a confrontação. O Senhor diz aos filhos, olha, confrontem. Não há mudança, irmão, sem confronto do pecado. Não dá para fingir que o pecado não existe. Ele precisa ser confessado, precisa dar nome, precisa ser classificado, confessado e deixado. Não dá para fingir que o pecado não existe. Você está me ouvindo, meu irmão? Confesse o seu pecado e abandone, pois aquele que o encobre como Acã jamais prosperará. Mas o que confessa e o deixa transformará o Vale de Acor em uma porta de esperança. Lembre, meu irmão, que Deus nos leva ao deserto para ficar conosco, para nos falar ao coração. É o lugar onde Deus remove os ídolos, porque não há quem correr. Então nós precisamos entender que quem nos sustenta no deserto é o Senhor. E quando Ele nos leva ao deserto é para falar ao nosso coração. Talvez você esteja vivendo um deserto hoje. Aproveite, não para reclamar, meu irmão, mas aproveite para deixar o Senhor trabalhar em você, que você possa ouvir a voz dEle em seu coração. Quando isso acontece, a redenção é completa. A porta da esperança é aberta, meu irmão, e nós temos aí o Senhor completando essa obra maravilhosa em nós. Que Ele começa aqui, e quem experimenta nunca se cessa, nunca se cansa de querer experimentar mais. A verdadeira alegria, a verdadeira paz, o caminho em direção à luz. Quanto mais caminhamos, percebemos as nossas imperfeições, a nossa infidelidade,
mas queremos cada vez mais. As coisas vão sendo cada dia mais coisas para nós, apenas coisas. Mas o Senhor é de fato, ele se torna de fato o amado e o desejado das nossas almas. Deus te abençoe, meu irmão, e até amanhã para mais um capítulo das Escrituras.